O medo de dar certo. Por que crescer assusta mais do que fracassar? Imagina a cena. Você está a poucos passos de realizar algo grande. Um projeto novo, uma mudança de carreira, um relacionamento que parece promissor. Você sente aquele frio na barriga, a energia pulsando, a possibilidade de finalmente chegar lá. Mas, de repente, algo dentro de você trava. Você hesita, procrastina. O pior, sabota tudo sem nem perceber por quê. Muita gente acha que isso é medo de fracassar. Mas e se o verdadeiro obstáculo for outro? E se o que te paralisa não for o medo de cair, mas o medo de voar? Hoje vamos mergulhar fundo nesse tema que é ao mesmo tempo incômodo e libertador. O medo de dar certo. Vamos explorar por que o sucesso que tanto desejamos pode nos assustar mais do que o fracasso. E mais importante, como você pode começar a superar esse medo para viver a vida que sempre sonhou. Antes de começarmos, um pedido. Se esse tema já ressoou com você, curta este vídeo, se inscreva no canal e vamos juntos nessa jornada de autoconhecimento, espiritualidade prática e transformação real. Preparado? Então vem comigo. A ilusão da zona de conforto. O ser humano tem uma relação curiosa com o que é familiar. Não é que a gente ame o que é bom, a gente se apega ao que é conhecido. Mesmo que esse conhecido seja uma vida estagnada, um trabalho que drena sua energia ou relações que não te elevam. Por quê? Porque o cérebro humano é programado para buscar segurança e o previsível, mesmo que doloroso, parece seguro. Pensa nisso. A zona de conforto não é um lugar quentinho e acolhedor. Ela é apenas um padrão que você já conhece. É como uma casa velha, com paredes rachadas e móveis quebrados, mas que você não abandona porque sabe exatamente onde está cada defeito. Por exemplo, imagina alguém que cresceu ouvindo que nunca seria suficiente. Esse homem pode passar a vida inteira se sentindo pequeno, invisível. Quando surge uma oportunidade de brilhar, um elogio, uma promoção, um amor verdadeiro, ele recua. Não porque não quer, mas porque o sucesso é um território desconhecido. E o desconhecido, para a mente, é uma ameaça. O primeiro passo para vencer o medo de dar certo é entender isso. A zona de conforto não te protege, ela te prende. O peso da responsabilidade. Dar certo não é só conquistar algo, é assumir o comando da própria vida. Quando você alcança o que sempre quis, seja um emprego dos sonhos, um corpo saudável ou uma relação equilibrada, você perde algo, as desculpas. Não dá mais para culpar o chefe, a falta de tempo, a genética ou o destino. O sucesso te coloca no banco do motorista e isso exige responsabilidade. Você precisa decidir: o que eu faço agora com esse poder, com essa liberdade? Essa responsabilidade assusta porque exige constância, escolhas conscientes e, principalmente, presença. É mais fácil continuar sonhando com o sucesso do que sustentá-lo na prática, porque sonhar é leve, realizar é denso. Pensa em alguém que quer emagrecer. Ele começa a dieta, vai à academia, vê os primeiros resultados, mas de repente desiste. Por quê? Porque manter aquele progresso significa mudar hábitos, enfrentar olhares, lidar com a própria imagem no espelho. É mais fácil voltar para o velho padrão do que carregar o peso de ser a melhor versão de si mesmo. A vulnerabilidade de ser visto. Tem uma frase que diz que todo mundo quer ser visto, até ser visto de verdade. Quando você começa a crescer, a brilhar, você se torna visível. E ser visível é abrir a porta para o julgamento.
a crítica, a inveja. Esse medo tem raízes profundas. Lá na pré-história, ser rejeitado pela tribo significava ficar sem proteção, sem comida, sem chance de sobreviver. Esse instinto ainda vive em nós. Por isso, muitas vezes, preferimos ficar no sombra. Se ninguém te vê, ninguém te critica. Se ninguém te nota, ninguém te cobra. Mas viver assim é como apagar a própria luz. É escolher a invisibilidade para evitar o desconforto, mesmo que isso signifique abrir mão de quem você poderia ser. Pensa num cara que sonha em abrir um canal no YouTube, mas nunca publica o primeiro vídeo. Por quê? Porque ele imagina os comentários negativos, as comparações, o medo de não ser bom o suficiente. Então, ele se convence de que é melhor ficar quieto. Só que essa escolha não é liberdade. É uma prisão disfarçada. A identidade forjada na dor. Muitas vezes a dor se torna parte do que a gente acha que é. Frases como, eu sou assim porque minha infância foi difícil, ou não consigo confiar porque já fui traído, viram um escudo. Elas explicam o sofrimento, dão um sentido para o caos, mas com o tempo esse escudo vira uma âncora. Tem gente que carrega a dor como se fosse um RG, um documento de identidade. E quando a vida começa a melhorar, quando o sucesso, a paz ou a alegria aparecem, surge uma crise, porque sem a dor, quem é esse cara? A paz pode parecer entediante, a felicidade pode parecer suspeita. Então, sem perceber, ele volta para o padrão antigo, para o sofrimento que ele conhece tão bem. É como se o cérebro dissesse, aqui é seguro, aqui eu sei quem eu sou. Quebrar esse ciclo exige coragem. É como tirar um curativo velho. Dói, mas é o único jeito de deixar a pele respirar e cicatrizar. O medo de perder as desculpas. Aqui vai uma verdade difícil. Muitas vezes usamos as desculpas como uma armadura. Eu não consigo porque eu não tenho dinheiro. Eu não começo porque não estou pronto. Eu não me abro porque já me machuquei. Essas frases são confortáveis porque nos protegem da responsabilidade de agir. Mas e se tudo isso mudar? E se o dinheiro chegar, o momento perfeito aparecer, o coração se abrir? Aí não tem mais como fugir. Você precisa encarar a verdade. O obstáculo nunca foi só externo. Ele estava dentro de você. Esse é o medo de dar certo em sua forma mais crua, porque sem as desculpas só resta você e suas escolhas. E isso é libertador, mas também aterrorizante. Pensa num cara que sempre quis empreender, mas nunca começou porque não tinha capital. De repente ele consegue o dinheiro. E agora? Ele precisa agir, arriscar, enfrentar o fracasso ou o sucesso. E isso exige deixar para trás a narrativa de vítima que por tanto tempo pareceu segura. A autossabotagem como escudo. A autossabotagem é como um alarme interno que dispara quando você se aproxima demais do que deseja. Você começa um curso e desiste na metade. Inicia um projeto e perde o foco. Encontra um amor e de repente provoca uma briga sem motivo. Isso não é preguiça ou falta de vontade, é um mecanismo de defesa. A mente, tentando te proteger, prefere que você fracasse por conta própria, a correr o risco de ser derrubado por algo externo. É como se ela dissesse, melhor eu te parar agora do que deixar o mundo te machucar depois. Mas esse mecanismo é uma armadilha, porque ao se sabotar, você não está se protegendo. Está se limitando. Está escolhendo a dor conhecida em vez da possibilidade de algo novo, algo maior. A boa notícia, reconhecer a autossabotagem já é o primeiro passo para desarmá-la. Quando você percebe que está se boicotando, pode parar, respirar e escolher um caminho diferente. A coragem de florescer. E agora o convite. Você não precisa continuar vivendo pequeno para se sentir seguro.
Você não precisa carregar a dor como prova de força. E, acima de tudo, você não precisa ter medo de ser quem você nasceu para ser. Crescer não significa perder sua essência. Pelo contrário, é se reconectar com aquela versão sua que existia antes do mundo te ensinar a ter medo. É lembrar que você não veio ao mundo apenas para sobreviver, mas para criar, para expressar, para expandir. Florescer exige coragem, sim, mas também é um ato de amor próprio. É dizer para si mesmo: eu mereço ocupar espaço, eu mereço brilhar, eu mereço ser visto. E o melhor, você não precisa fazer isso sozinho. Cada passo que você dá em direção ao seu potencial é um passo que te conecta a outras pessoas que também estão nessa jornada. Você não está sozinho. Transformando o medo em ação. Entender o medo de dar certo é como encontrar a chave de uma porta trancada. Mas agora é hora de girar a maçaneta e dar o primeiro passo. Comece parando por um momento para olhar para dentro de si. Pense nas vezes em que você esteve tão perto de alcançar algo, mas acabou se segurando. Talvez você tenha procrastinado, desistido de um curso na metade ou afastado alguém que te fazia bem. Pegue um caderno e anote esses momentos. Escrever é como acender uma lanterna. Ilumina os padrões que te prendem e te ajuda a enxergar o que precisa mudar. Depois, escolha uma ação pequena, algo que te tire da zona de conforto sem parecer assustador. Se você sonha em começar um projeto, reserve 10 minutos por dia para trabalhar nele. Se quer cuidar da saúde, comece com uma caminhada curta. Esses passos pequenos enganam o medo, mostrando à sua mente que o novo não é uma ameaça, mas uma possibilidade. Enquanto faz isso, crie uma nova história sobre quem você é. Escreva uma frase que represente o homem que você quer se tornar. Algo como: eu sou capaz de crescer e abraçar a felicidade que mereço. Leia essa frase todos os dias, em voz alta, como um lembrete de que você pode deixar para trás as velhas crenças que te diminuem. Não caminhe sozinho. Encontre pessoas que te inspirem, seja um amigo que te apoia, um mentor que te guia ou uma comunidade que compartilha dos seus sonhos. Cerque-se de quem te lembra que brilhar é seguro, que ser visto não é perigoso. E, por fim, celebre cada conquista, por menor que pareça. Terminou uma tarefa? Sorria para si mesmo. Recebeu um elogio? Aceite com gratidão. Cada celebração reforça que o sucesso é seu amigo, não seu inimigo. Esses passos não apagam o medo de uma vez, mas constroem uma ponte para uma vida mais plena. Comece hoje, com algo simples, e veja como cada escolha te aproxima de quem você sempre quis ser. Um chamado para a ação. Então eu te pergunto, o que te assusta mais? Fracassar ou dar certo? Porque o fracasso é uma possibilidade, mas ficar onde você está é uma certeza. E esta certeza pode ser mais perigosa do que qualquer risco que o sucesso traz. Se algo dentro de você está vibrando agora, se essa mensagem tocou o seu coração, eu te convido a fazer 3 coisas. Curta este vídeo para apoiar o canal. Se inscreva e ative o sininho para continuar nessa jornada comigo. E compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso hoje. E, acima de tudo, lembre-se, você não é definido pelo que te feriu. Você é definido pelo que escolhe fazer com isso. Então, o que você escolhe agora? Se esconder ou florescer? A escolha é sua. E eu acredito em você.